capítulo 4, versículo 12 de Cantares. Nos diz: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs. Toda a igreja, e parece que nem todos encontraram, né? Versículo 14, 4 e 14 de Cantares. Diz: o nardo e o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte do jardim, Poço das águas vivas que correm do Líbano. Leamos o 16 juntos. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse meu amado para o seu jardim, e comesse os seus frutos excelentes. Meus amados irmãos, nós estamos meditando sobre esse texto, onde temos falado sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parte deste estudo que vai do versículo, ou seja, trata do versículo 12, da igreja como a noiva de Cristo, como igreja pura e santa, de particular propriedade de Deus, não é isso? Ela é a propriedade do Senhor, reservada para o Senhor Jesus Cristo, como uma virgem pura, uma donzela pura, que se guarda para o dia do casamento, para o seu amado. Assim é a igreja. A igreja, ela é santa como um jardim, como um manancial fechado, uma fonte selada. Nós estivemos falando exaustivamente sobre isso, revelando que a palavra de Deus aqui nos indica a vida de pureza e de santidade da igreja. Mas o Senhor Jesus espera, o amado espera desta igreja, que é propriedade dele, que custou o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Ele espera dela toda a expressão de adoração, mas antes estivemos falando de que ele espera colher frutos da igreja como propriedade sua. No versículo 13 diz: os teus renovos são como um pomar de romãs, com frutos excelentes. Há uma versão que diz: tuas plantas são-me pomar de romãs, com frutos agradáveis. Na versão NVI diz: de você brota um pomar de romãs com frutos selectos. De forma que a igreja, como igreja santa, gera frutos para Deus, gera frutos para o Senhor. E nós estivemos falando sobre o fruto do Espírito, que é gerado pelo Espírito Santo na vida daquele que é resgatado, redimido pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós vemos que no versículo 14 e 16 está registrado o nardo e o açafrão, o cálamo, a canela, com toda sorte de árvore de incenso, a mirra e aloés, com todas as principais especiarias. E no versículo 16, parte A, diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem seus aromas. E nós estivemos analisando justamente o bom cheiro que exala da igreja do Senhor, que é o bom cheiro de Cristo. Não é isso que nós devemos exalar neste mundo? E citamos 2 Coríntios 2, 14 e 16, onde o apóstolo São Paulo diz que devemos manifestar o bom cheiro do conhecimento de Cristo.
Mas por último, meditamos sobre a adoração que é resultante do que diz o texto, a parte do texto que lemos, o versículo 16, o versículo 15, diz: és a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. E nós falamos que isso revela a adoração que a igreja deve prestar a nosso Senhor Jesus Cristo. Uma das finalidades da igreja redimida pelo sangue de Jesus. Ele diz: és a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Na versão atualizada diz: és fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. De forma que a igreja dela jorra essa fonte como expressão de adoração ao Senhor nosso Deus. Apoiados nesses textos, nós falamos no culto anterior que podemos pensar que a igreja tem a finalidade de prestar a sua adoração ao seu amado. Quando lemos o versículo 12 de Cantares 4, interpretamos que em um tempo de tantos ídolos humanos, a igreja deve prestar a sua adoração somente ao Senhor. Quando citamos aqui ainda Êxodo 20, versículo 1 ao 5, e Mateus 4 e 10, onde Jesus diz a Satanás que só ao Senhor teu Deus adorarás. Então, a igreja presta adoração única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. A igreja não tem nenhum ídolo, não é isso? A igreja expressa a sua adoração ao Senhor Jesus Cristo, como o seu Salvador, como o seu preservador da vida espiritual e como aquele que deu a vida pela igreja. De forma que, quando Deus criou o homem, Ele criou com esta finalidade de lhe prestar adoração. Mas nós vemos no capítulo 1 de Romanos como o homem se desviou da vontade de Deus, do plano de Deus. E o apóstolo continua discorrendo até o capítulo 10, como Deus escolheu a Israel em lugar da humanidade para lhe prestar o culto de adoração. Mas logo em seguida ele mostra também que Israel saiu do projeto de Deus, não é isso? Saiu da vontade de Deus, traindo ao Senhor, e ele escolheu, é claro, a igreja que foi enxertada em Cristo para prestar adoração ao Senhor nosso Deus. Então a igreja, a finalidade específica, prioritária da igreja é adorar ao nosso Salvador e Redentor. Amém, meus irmãos? E é por isso que a Bíblia nos diz no capítulo 4, versículo 13 do Evangelho de João, quando Jesus dialoga com a mulher samaritana, capítulo 4, versículo 13 e 14, ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque da água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não é isso? Jesus se refere àquela mulher e diz que Deus busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade, não é verdade? Diz o Senhor Jesus. Os samaritanos, Jesus diz àquela mulher que eles adoravam o que não conheciam, não é? Mas disse: nós adoramos o que conhecemos. Amém, meus irmãos? Ele diz: vós adorais
o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, não é? Adoração é uma das expressões mais repetida hoje no mundo cristão, não é isso? Às vezes esse nome dá título a reuniões que do ponto de vista bíblico não se deveria chamar adoração. Nós vemos às vezes movimentos em que o povo salta, corre, roda feito peão no meio do salão, parece um salão de baile, e chamam isso adoração. Isso, adoração é uma coisa de tanta preciosidade, de tão grande importância e de tão grande valor e sentido, não é isso, que está inserido nas Escrituras, que o Pai anda buscando. Jesus disse que o Pai procura o verdadeiro adorador, não é isso? É uma evidência de que não é todo mundo que se auto-intitula adorador que está adorando. Por isso o Pai busca, o Pai procura, porque é uma raridade, amém, meus irmãos? Aquilo que se procura, aquilo que se busca é uma raridade, e é isso que o Pai busca. Não às vezes eu escuto dizer que a adoração está no meu DNA, né? Eu não acredito muito, porque a adoração não depende da minha alma, não depende da minha genética. A adoração, se fosse no DNA, seria transferido para os meus descendentes. Não, a adoração não está no DNA. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e não na carne, e não na genética. Amém, meus irmãos? No espírito. É isso que Jesus diz. Não é tanto essa frevioca que a gente vê por aí saltando, que já parece show de cantor do mundo. Não, irmãos, isso é invenção. Isso é coisa que jogaram lixo, que jogaram dentro do Evangelho, e parece show mundano, parece aquela bagunça daí do mundo. Não, Senhor, quem adora a Deus adora em espírito e em verdade, adora em reverência. Amém? Ao Criador de todas as coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. A gente está cansado de ver, não é? Principalmente nas redes sociais, gente saltando, pinotando, e está adorando, está dizendo que está adorando, termina suado, e a gente vê que aquilo não é adoração. Adoração não está no meu DNA. Adoração, ela sai do meu espírito quando o Espírito Santo atua no meu interior. Amém, irmão? Quando o Espírito Santo atua no meu interior. De forma que nós estivemos dando algumas comparações a respeito da adoração, falando que há um verdadeiro círculo, não é? Como acontece na natureza. Falamos que o Senhor Jesus Cristo citou, o que ele citou naquele último dia da festa dos tabernáculos, no capítulo 7 de João. Lê só para recapitular, meus amados. João capítulo 7, versículo 37. Capítulo 7, versículo 37. Nos diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele de quem? Do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado,
por ainda Jesus não ter sido glorificado, não é? Então, o Senhor Jesus prometeu que uma fonte jorraria do nosso interior, e essa fonte se expressa a Deus através da nossa adoração, assim como está escrito em Eclesiastes 1:7, que todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Quer dizer, um círculo, não é? Vai e volta, vai e volta. A fonte da adoração é gerada no interior do crente pela presença do Espírito Santo. Não é isso? Jesus disse que quem crê, ele dará o Espírito Santo, derramará, matará. Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? De forma que o Espírito Santo, em contato com o nosso espírito, é o que gera a adoração. Quando Jesus disse à mulher samaritana, voltando ao capítulo 4 de João, ele diz assim, mais 4:23, diz assim: mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em quê? Em espírito. Aí não é Espírito Santo, veja que o é minúsculo, não é? O nosso espírito, diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Não é dançando, bailando, não, em espírito. Diz aqui, e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Aí diz: Deus é o que, irmãos? Deus é o que? Espírito. Observe que o é aí é maiúsculo. Aí está se referindo não mais ao nosso espírito, mas ao Espírito Santo de Deus, né? Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, não é? Deus é Espírito, e Ele se identifica com uma adoração que emana do Espírito, e não do DNA, e não da genética do corpo humano. Não, Senhor, Ele é oriundo da presença do Espírito Santo no ser mais profundo do homem, na parte mais profunda do homem, que é o Espírito. O ser humano é um ser tricotômico. Ele é formado por espírito, alma e corpo, não é? O corpo é a parte por onde a nossa alma gerencia a nossa vida, não é isso? O nosso corpo é o invólucro, poderíamos dizer, da alma. A alma, o invólucro do espírito. O espírito é o ser mais profundo do homem. Glorificado seja o nome do Senhor. O nosso espírito é o centro do culto, da revelação divina, o centro da adoração, enquanto a alma gerencia todos os nossos sentimentos, as nossas emoções, e o corpo executa o que emana da nossa alma. Amém, meus irmãos? Da nossa alma. De forma que a palavra de Deus nos fala a respeito da adoração. A adoração se acha vinculada com a dignidade, porque consiste na atribuição da dignidade a um que é merecedor, a um que é digno. O único que é digno é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Porque Ele foi o Criador de todas as coisas, e Ele mesmo é o mantenedor de todas as coisas. Todas as coisas subsistem nele. Amém, meus irmãos? Subsistem nele. Então Ele é o único que merece neste mundo a nossa adoração.
o único que é digno da nossa adoração. Jesus disse a Satanás quando foi tentado, no capítulo 4 de Mateus, e versículo 10, você pode encontrar esta expressão. Jesus disse, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás. Quando Satanás procura pedir a Jesus que o adore, que se prostre e o adore, Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém, meus irmãos? E só a Ele servirás. Aí, eu não quero que as pessoas que professam essa religião achem que eu estou discriminando, nem... Não se trata disso. Eu estou falando agora para os crentes. Uma vez um músico da igreja perguntou a mim, pastor, por que eu não posso tocar numa procissão? Eu disse, porque a procissão é uma veneração ao ídolo, adoração ao ídolo. Mas eu não estou adorando, mas está servindo. E a Bíblia diz que nós devemos prestar somente a Ele adoração e serviço. Adoração e serviço. É como Jesus disse, só ao teu Deus adorarás e a Ele servirás. Um exemplo notável disto, do que é a adoração, nós encontramos no capítulo 4 do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia, capítulo 4 do livro de Apocalipse. Quando eu falei de procissão, não tem aqui nenhum sentido de desrespeito à religião de ninguém. Cada pessoa serve da forma que ele quiser, não é, irmãos? Nós respeitamos e nós não procuramos afrontar nenhuma religião, porque essa não é a finalidade. Estamos apenas falando para os da nossa igreja, como eles também falam para a igreja deles. Amém, meus irmãos? Tem toda a liberdade de falar. Capítulo 4 e o versículo 9 de Apocalipse diz assim: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava, como, irmãos? Assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Isso é adorar. Amém, meus irmãos? Adorar. Quem vem adorar não vem pedir. É interessante isso. Quem vem adorar não vem pedir. Quem vem adorar vem trazer. Me entendem, irmãos? O maior modelo do que significa adoração para a igreja está... Continuemos lendo. Apocalipse eu li 4 e 9, vamos ler do versículo 10 e o 11. Vamos ler todo o texto para que vocês possam entender. Se quiserem ler após mim, leiam. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória
e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Isso é adorar. Amém, irmão? É por isso que eu digo que nem todo hino hoje cantado na igreja é adoração. Nem todo hino cantado hoje na igreja é adoração. Nem todo culto realizado hoje na igreja tem sido adoração. Tem sido adoração. Quem vem adorar não vem se ocupar com os seus problemas, mas vem se ocupar com Deus mesmo. Entende, irmãos? Vem se ocupar com Deus mesmo. Parece que esse tipo de adoração faz falta, e é por isso que Jesus disse: o Pai está procurando, está buscando. São tão poucos que Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdade é que nós, cristãos desse tempo, estamos muito ocupados, irmãos, mas ocupados com a farda, ocupado com os hinos que vamos cantar no pré-congresso, na festa, no avivamento. Estamos preocupados com tantas coisas que são passageiras. Mas quando se fala da adoração, o Espírito Santo quer que deixemos tudo isso de lado, ao invés de se ocupar com fardamento, com taixa, com cores, deixemos tudo isso de lado e nos ocupemos com Deus mesmo. Amém, irmãos? Entende? Com Deus mesmo. Aqui vemos, como eu disse, o maior modelo, o que significa adoração para a igreja. No capítulo 5, multidões incontáveis que rodeiam o Cordeiro se unem em um coro glorioso e cantam. Veja aí capítulo 5, versículo 11 de Apocalipse. Capítulo 5, versículo 11 e versículo 12 de Apocalipse. Diz assim: olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Veja aqui uma multidão incontável dizendo isso, irmãos. Isso é adorar. Adorar é reconhecer os atributos divinos, a obra, o que Deus realizou e a sua natureza mesma, os seus atributos que o identifica como Deus único e verdadeiro. É enaltecer esses atributos, é enaltecer a Deus pelo seu cuidado, pela sua criação. Veja que aquela multidão dizia: ao Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. O que se chama adoração hoje é mais um espetáculo do que adoração. O que se chama de adoração hoje não tem diferença para um show lá do mundo. Não há diferença, é a mesma coisa, só mudam as palavras. Só mudam as palavras. E há muita gente na igreja que se influencia com
a internet, com as redes sociais e ver esse tipo de coisa, e se não tiver o cuidado, traz aqui para dentro. Mas nem sempre é adoração. Eu quero dizer, irmãos, que muitos hinos hoje é mais lamúria pela situação financeira, é mais desabafo pela raiva que tem de alguma pessoa. E a gente fica escutando aquele negócio que não altera nada. E a gente procura ver onde é que aquela composição está enaltecendo o nome do Senhor, os atributos divinos, reconhecendo os atributos divinos e falando da sua preservação, da sua criação, da obra redentora, e nada tem a ver com isso. Hoje, escrever um hino é a coisa mais fácil que tem. É só começar. Querem que eu comece? Você está no deserto, em aflição, angústia e tribulação. Não se preocupe, Deus te vai dar vitória, vai mandar Gabriel, Miguel e Serafim. Pronto, está um hino. A minha gente, isso não é composição que adore, que enaltece. Ou senão, se joga uma pedra em você e você construa um castelo, eu digo, meu Deus do céu. É só desabafo. Que Deus nos ajude, irmãos. Vamos exaltar o Senhor, Criador de todas as coisas, reconhecer os atributos de Deus. Com essa palavra, eu não estou me referindo a ninguém, nem desestimulando ninguém, mas procure composições que enaltecem a Deus, que edifique a igreja. Amém, meus irmãos? Que edifique a igreja. O significado ou definição do termo original de adoração antes de tudo, podemos encontrar na literatura cristã muitas definições da palavra adoração. Disse certo estudioso das Escrituras, o termo adoração, como muitas outras palavras admiráveis, tais como graça, amor, são de difícil definição. Diz Alfredo Giles, o significado desta palavra adoração, tal como o melhor perfume de uma rosa, ou o sabor delicioso do mel, pode ser mais facilmente experimentado do que descrito. Repito, o significado desta palavra, ou seja, adoração, tal como o melhor perfume de uma rosa, ou o sabor delicioso do mel, pode ser mais facilmente experimentado do que descrito. Alguns escritores têm definido a palavra adoração como, por exemplo, certo escritor descreve a adoração como o transbordar de um coração agradecido sob baixa sensação do favor divino. Aqui o escritor destaca o fato de que a adoração é algo espontâneo, não é algo que deva ser artificialmente elaborado, mas algo que surge e transborda de um coração cheio de uma sensação da grandeza e da bondade de Deus. Me entende? Diga amém. Amém. Davi falou isso quando ele se expressa no Salmo 45, versículo 1. Leia Salmo 45, versículo 1. No Salmo 45,
No versículo 1, Davi, o grande musicista de Israel, ele diz assim, 45 e versículo 1. Repitam após mim: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Observe a primeira frase do homem de Deus. Ele diz assim: o meu coração faz o quê? Ferve com palavras boas. A adoração flui da evolução de um interior onde a presença do Espírito Santo é atuante, é vigente. Jó capítulo 32, versículo 18. Jó capítulo 32 e versículo 18. 32 e 18 de Jó diz assim: porque estou cheio de palavras, o meu espírito, o que é que diz aí? Me constrange. Me constrange. Uma versão diz: me impulsiona. O meu espírito me impulsiona. Eis que o meu ventre é como o mosto sem respiradouro, e virá a fazer o quê? A arrebentar como odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Não há linguagem mais exata para descrever a adoração do que esta do livro de Jó. Numa versão diz assim: pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. O espírito humano, né? O meu espírito. Por dentro estou como vinho arrolhado, que foi tampado, né? Colocado a cortiça ali, como odres novos, prestes a quê? A romper. Tenho que falar, isso me aliviará. A adoração, essa é uma definição do que vem caracterizar a adoração. A presença. Amém, meus irmãos? É o mover do Espírito Santo dentro de nós, como ele se movia lá no capítulo de Gênesis, no capítulo 1, o Espírito Santo se movia sobre as águas, pairava, gerava, não é isso? Energia, poder. E o homem de Deus diz aqui: pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. É quando o crente brada em exaltação e glorificação ao nome do Senhor. Enquanto medita na glória e majestade de Deus, assim como se acha revelado na criação e em sua palavra, seu coração começava a aquecer até ferver. E ali subia a Deus a fragrância da sua adoração. O salmista volta a falar dessa experiência no Salmo 23, versículo 5. Ele diz assim, todo mundo conhece essa expressão, essa frase: unges a minha cabeça com óleo. O que é que acontece? O meu cálice transborda. E esse transbordar é adorar, é adoração a Deus. Amém, meus irmãos? Um outro autor define a adoração como o derramar de uma alma em repouso na presença de Deus. Esta expressão destaca o estado espiritual de quem adora, ou seja, goza da plena consciência e gozo de estar seguro de uma perfeita expectação diante de Deus através da pessoa de Cristo. Ele percebeu que Deus o vê em Cristo santificado, redimido, regenerado, justificado,
e abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como está escrito em Efésios 1, versículo 3 e 4. Enquanto recebe o sol do favor divino, seu coração flui em adoração a quem fez tudo isso, tão bendito e gloriosamente real em sua experiência, junto com a amada, como está em Cantares 2, versículo 3 e 4. Um terceiro autor define a adoração como sendo: a adoração é a ocupação do coração, não com as suas necessidades, nem com as suas bênçãos, mas com Deus mesmo. Amém, meus irmãos? Amém. Com Deus mesmo, não é? Não é uma Marta preparando um jantar para Jesus, mas é uma Maria prostrada aos pés do Senhor. E por isso Jesus disse assim: Marta, Maria escolheu a melhor parte. Amém, meus irmãos? Maria escolheu a melhor parte. De forma que o que eu já falei aqui, que define a adoração como sendo: a adoração é a ocupação do coração, não com a sua necessidade nem com suas bênçãos. Não é pecado o crente, e a Bíblia fala de que devemos falar a Deus das nossas necessidades. Mas nesse momento você não está adorando, você está pedindo a Deus, você está contando a Deus as suas necessidades. Enquanto adorar não é se ocupar não é eu me ocupar das minhas necessidades. Adorar não é eu me ocupar das necessidades dos meus irmãos. Adorar é quando eu me transporto e passo a me ocupar de Deus, a enaltecer seus atributos, a falar da sua grandiosidade, a dizer que Ele é eterno, que Ele é grande, que Ele é o Todo-Poderoso, e que eu me prostro diante dele pelo seu poder regenerador e criador de todas as coisas. E me parece que isso é um elemento que está faltando muito nos nossos cultos. Está faltando muito nos nossos cultos. A gente, às vezes eu fico admirado com as composições dos autores da harpa, de muitos hinos da harpa, que nem todos são adoração, e de outros hinários também, não só do nosso, mas de hinários que existem, tradicionais no mundo. Que coisa linda, Quem canta, irmão? Senhor meu Deus. Como é que diz? Quando eu maravilhado. Que diz mais? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplei a tua imensa criação, do céu enaltecer a Deus. Isso é exaltar a Deus pelos seus atributos, pela sua obra da criação, pela preservação de tudo que Ele criou.
Isso é adorar, irmãos. A igreja deveria cantar esse hino em espírito de adoração, meditando na composição desse autor, que esse homem, nesse momento, eu acredito que ele se elevou ao mais alto nível de espiritualidade. E ele canta a Deus. Então, a adoração é a ocupação do coração, não com suas necessidades, nem com as suas bênçãos. Não é agradecer, Senhor, te agradeço porque tu me ajudaste e eu comprei um carro novo. Isso não é adoração, isso é agradecimento. Adoração é outra coisa, é o que nós acabamos de cantar. Adoração é a ocupação. Repitam comigo: a adoração é a ocupação do coração, não com as suas necessidades, nem com as suas bênçãos, mas com Deus mesmo. É o desfalecer de amor pelo Senhor. Aqui o autor percebeu a clara diferença entre oração, louvor e adoração. Estão entendendo? Aqui o autor, o que está definindo, traçou a diferença entre oração. Nem sempre a oração é a adoração. O louvor e a adoração. Davi sabia o que isso significava, porque está escrito que quando o profeta Natã foi enviado pelo Senhor para profetizar que o trono do seu reino seria estável para sempre, o coração de Davi se encheu de graça de Deus e de gozo, a ponto de entrar e se assentar diante do Senhor. Ele não aguentou estar em pé, ele se sentou diante do Senhor. E ao fazê-lo, ele logo foi absolvido em admiração e louvor, exclamando em adoração. Vamos ler, segundo livro do Samuel, segundo livro do profeta Samuel. Por isso Deus busca o quê? Verdadeiros adoradores. Se Deus busca, porque não é fácil encontrar. Se Deus busca, porque não tem muitos, não está sobrando. Quem diz amém, irmãos? Amém. Não está sobrando adoradores. Está sobrando gente para fazer barulho, dançar, pular, saltar. E ainda tem gente que diz assim: pode saltar, pode, é o poder de Deus. Não sei se é, ou se é o poder da nossa emoção, porque eu não vi ninguém saltar no Pentecostes. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 18, diz assim: então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, que foi que ele disse? Quem sou eu, Senhor Jeová? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda foi isso pouco aos teus olhos, Senhor Jeová, senão que também falaste da casa de teu servo para tempos distantes. É isso o costume dos homens, ó Senhor Jeová. E que mais te falará ainda Davi, pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Jeová. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, fazendo-a saber ao teu servo. Portanto, a ele adorou. O que é que ele disse? Grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não há semelhante a Jeová, porque não há semelhante a ti. Não há outro Deus senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Grandioso és tu, Senhor.
Grandioso és tu, Senhor. Não há Deus como tu, Senhor. Mas nós estamos tão ocupados com as nossas necessidades que esquecemos de adorar a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Amém, irmãos? Pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Portanto, Davi exalta a Deus pela sua beneficência, mas ele adora, ele deixa de lado essa expressão de gratidão pela conquista que Deus lhe faz conquistar, um reino que durará por tempo indeterminado, e nós sabemos de que durará mesmo, porque o reino de Davi transcende a história dessa geração. Davi, de certa forma, no livro profético escatológico de Zacarias, será um príncipe corregente do reino milenial. Então seu reino transcende, ultrapassa os limites da história da humanidade. Mas eu quero dizer, irmãos, de que ele deixa isso de lado e ele começa a adorar, porque ele percebe que Deus gosta disso. Amém, irmãos? Deus gosta disso, não é? Deus gosta disso. Já pensou um pai que criou os filhos, educou os filhos, e lá no final da vida é abandonado pelos filhos? Deus às vezes se sente assim. Tudo que nós temos foi Ele que deu, e vamos reservar um tempo para dizer a Deus: Senhor, hoje eu não quero agradecer pelo carro, pela casa, pela roupa, pela saúde, pela cura. Eu quero te exaltar pela tua magnificência, pela tua glória, pelos teus atributos. É isso que Deus espera de nós. Ele nos criou para adorar. E por hoje, irmãos, nós vamos encerrar aqui, continuaremos no outro período, no outro estudo. Senhor meu Deus,